dúvidas e, no final, a gente vai abrindo para pergunta. Então, primeiramente, eu vou abrir a corretora Binance e aí vou dar um panorama do que ela, como que ela funciona, para a gente ir igualando, né, o nível de todo mundo. Digo que depois vocês estudem essas anotações e a Binance ela tem duas formas de você acessar, que é a corretora. Você pode acessar pelo computador ou pelo celular. Pelo computador, é melhor de você ver os gráficos, porque para você definir qualquer operação, você precisa de saber aonde que você está entrando. Então, aqui, ó, eu abri para vocês a corretora, né, a Bitnuvem, e na hora que você entra na tela, a primeira coisa que ela te mostra é como é que está a sua situação. Então, aqui no caso, ó, essa minha conta, eu comecei ela com R$100. Comecei ela há um mês atrás. E o que aconteceu nesse período? Eu fui comprando Bitcoin, aqui basicamente ela trabalha só com Bitcoin. Eu fui comprando Bitcoin no decorrer de uma semana. Quando a gente teve a primeira aula, o Bitcoin tinha dado uma subida muito grande. E ele faz isso. Às vezes ele passa um mês parado, mas quando ele sobe R$10.000. E quando ele cai R$10.000. Então, isso proporciona para a gente, à medida que você vai conhecendo, aproveitar esses movimentos que ele, né, espasmódicos que ele faz, para fazer pequenas entradas, pequenas compras e pequenas vendas. Então, falando assim, parece simples, e realmente é simples. Então, ó, quando você vê do lado direito, você vai ter dentro da corretora, ele diz o seu saldo, ele te dá a opção de você comprar, de você, o que você tem em real, você pode fazer depósitos, fazer saques e cadastrar suas contas bancárias, né? Porque dentro das corretoras, você só consegue fazer depósito dela de uma conta sua, você não consegue, exemplo, da conta do seu marido, transferir para sua conta. Ele não deixa. Então, sempre tem que ser do mesmo CPF. O André. Pode falar. Só uma perguntinha para te interromper no início já. Viu? Aqui no cantinho, esse saldo presumido aí é o que já, digamos assim, teoricamente, o rendimento dos R$100 que você teve nesse período de um mês? Na verdade, não é o rendimento, foi a valorização. Por quê? Ah, entendi. O Bitcoin ele não rende. Ele compra, é como se você comprasse ouro. Você ter o ouro dentro de um cofre, ele não rende. O que ele faz é valorizar se tiver muita gente querendo comprar, ou desvalorizar se tiver muita gente vendendo. Da mesma forma, acontece com dólar, né? Se tem muita gente querendo vender, o preço cai. Se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. É oferta e demanda. Então, ele é um ativo. Só que, ao mesmo tempo que o Bitcoin é um ativo, ele também ele tem a característica dele, para a gente fazer uma transferência, né, entre pessoas, você não precisa de intermediário. Então, eu posso transferir da minha carteira para a sua carteira sem precisar de um banco. No caso aqui, a gente está usando a corretora, que está sendo a minha carteira. Mas eu não precisaria da corretora para fazer uma transferência de Bitcoin. Mas isso vai ser outra aula. É só para você entender que ele é um ativo. E aí, quando eu iniciei lá atrás, eu fui fazendo compras. Como eu já ia iniciar o curso, eu fui fazendo compras, todo dia eu comprava um pouco. Só que o Bitcoin estava R$100.000. Né? E aí, na semana que a gente começou as aulas, o Bitcoin deu uma valorização. Toda vez que o mercado valoriza, é interessante que você aprenda a realizar lucro. Então, você vender um pouco do que você comprou. Quando o mercado cai, né, você compra um pouco, que aí você está fazendo preço médio. Então, o objetivo aqui é quanto tempo demora para ter um Bitcoin. Eu coloco que esse é o seu primeiro grande objetivo. Tá? Então, aqui na minha carteira, eu comecei com R$100, então no mês que vem eu vou depositar mais R$100 e a gente continua nesse processo de todo mês fazendo um aporte
de reais e comprando mais porções, né? Frações do Bitcoin. Ficou claro aí, Jason? Então tá. Então eu passo que isso. Deixa eu ver se eu entendi. Diego. Se eu entendi. Vamos supor, tá, quando está alto, você é um tempo de você poder tirar, e quando está baixo, é o tempo de você comprar mais, é isso? Exatamente. Depois que você estudou o projeto e entende isso que está fazendo, aproveitar os momentos de subida. Você vende um pouco, você nunca vende tudo para não ficar de fora, porque ele pode continuar subindo, mas quando ele cai, você compra um pouco. E esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Existem várias estratégias, tá, gente? Eu estou iniciando com uma estratégia mais simples. E é essa a ideia. Hoje aqui, como é que está a minha carteira? Então, da minha carteira, eu tenho 15% dela em real e tenho 84% dela em Bitcoin. E aí agora você vai entender por quê. Eu entro ali na opção de compra, tá? Quando eu entro na opção de compra, ele me mostra o gráfico, que são essas barrinhas verdes, né? Esses candles verdes e vermelhos. O que isso me indica? Ele me indica se eu tenho mais pessoas comprando ou mais pessoas vendendo. Eu posso organizar esse meu gráfico por tempo. E esse tempo eu posso definir ele por minutos, por horas ou por dias. Por que isso? Porque vai depender de quanto tempo que eu vou fazer as operações. Então, aqui fica mais fácil de vocês verem o que eu estou fazendo. Aqui dentro do gráfico, vocês vão olhar o quê? O histórico dele, né, deixa eu ver, desde agosto do ano passado. Agosto? Isso. Então, se você ver desde agosto do ano passado, em agosto ele estava no valor de 120 mil. Deixa eu aqui, calma. Só aceitar aqui. Não tinha saído, mas vamos lá. Aqui, no dia 18 de julho, estava a 126 mil. E quando ele chegou no dia, tá vendo aqui os movimentos, né, de compra e venda. Então, se estava mais vermelho, tinha mais gente vendendo. Quando chegou aqui no dia 6 de dezembro, ele estava no fundo do poço, vamos colocar assim. Ele chegou a 83 mil reais. Isso, um Bitcoin. E aí me perguntam, André, eu posso... um Bitcoin é muito caro, 83 mil. Você pode comprar uma fração. Então, é isso que a gente está fazendo. E aí, se você vai fazendo compras parciais, semanais ou mensais, você vai fazendo um preço médio da sua carteira. E você vai ver, que teve um período aqui de 8 de novembro até 8 de janeiro, 2 meses, onde ele ficou entre 85 mil e 93 mil. Ele ficou oscilando pouco, oscilando 10 mil reais. Quando deu dia 10 de janeiro, ele deu uma subida. E aí, o gráfico ele sempre vai estar te mostrando o histórico do que aconteceu. Depois, sempre que ele sobe, ele corrige um pouco e depois continua o movimento. Então, assim, hoje a gente está no fim de um ciclo de baixa. Porque a gente veio, estou voltando aqui, só para vocês entenderem um pouco mais, só para vocês entenderem onde que a gente estava, o Bitcoin, no ano passado, ele chegou a 378 mil reais um Bitcoin. Para vocês terem ideia de como isso é uma valorização muito grande, há 2 anos atrás, eu comprei Bitcoin a 15 mil reais. Então, a gente vai fazendo compras, né, periódicas, acompanhando o movimento do mercado. E se toda vez que ele tem essas altas, você vende, e todas as vezes que ele cai, você compra, eu vou repetir isso várias vezes, você vai aumentando a sua quantidade de Bitcoin e vai aumentando o seu capital.
Então, não necessariamente o seu objetivo aqui é aumentar meu valor ali em reais. O que eu quero é aumentar minha quantidade de bitcoins. Mas, como a gente está iniciando, né, essa caminhada, vocês vão entender aqui o que a gente está fazendo. O André, Pode falar. então, quando eu coloco lá para comprar Bitcoin, eu posso colocar, eu nunca devo colocar lá, acho que é no mercado que você coloca o valor, né? Quando é... Legal, ótima pergunta. Quando é, então, eu vou até fechar esse gráfico aqui. Ótimo. Porque assim, se você tem que jogar um valor baixo, então, né? Para quando ele cair, você comprar. Isso, legal. Só que, vamos lá. Ele sempre repete movimentos, tanto para cima como para baixo. Então, aquilo que você falou de comprar mercado, ele compra no melhor valor de compra, ou se você vende a mercado, ele vende no melhor valor de venda. Então, ele vem aqui, ó. Se você mandar fazer a mercado e fazer uma venda, ele vai vender nesse valor que está aqui, que é o melhor valor de venda. Se você vai comprar ele a mercado, ele vai comprar no melhor valor de compra. Você me disse, André, então eu coloco um valor muito baixo? O seu objetivo não é fazer compras parciais? Se você não comprou nada, a primeira coisa que você tem que fazer é estar posicionado no mercado. Então, qual o valor que você vai comprar? O valor que tiver, independente se ele está alto ou está baixo. E aí, depois disso, você começa a fazer compras parciais. Entendeu? Então, eu recomendo que a primeira compra, você compre a mercado. André, mas eu posso comprar e ele cair. Pode. Só que você está comprando R$10. Você não está comprando 100 mil reais. Então, por enquanto vocês estão aprendendo, vocês não precisam de se preocupar com o momento exato de entrar, se o mercado ele já subiu muito e agora vai começar a cair. Então, eu vou até cancelar algumas ordens, até para ficar fácil e vocês entenderem o que a gente vai fazer. Aqui, eu tinha colocado ordens para, caso ele chegasse nesse valor, ele venderia. E coloquei ordens para, caso ele chegasse nesse valor de compra, ele compraria. Então, coloquei um valor mais alto e um valor lá embaixo. Então, eu estou apagando todas, porque à medida que eu faço, vocês olham, isso vai começando a ficar mais claro. Tá? Aqui, eu peguei um gráfico base, sem nenhuma ordem aqui. Eu vou só repetir isso para a gente continuar, e aí fica mais claro. O mercado hoje, ó, ele está a 152 mil reais. Se eu não tivesse nenhum Bitcoin, eu viria aqui e compraria a mercado. Só que eu já tenho Bitcoin. A maior parte do meu capital está em Bitcoin. Então, aonde é que eu vou definir um valor para comprar? Se o mercado, ó, deixa eu fazer uma caixinha aqui, porque à medida que vocês vão entendendo o movimento do mercado, isso vai ficando para vocês mais claro. Vocês estão vendo essa caixinha aqui que eu construí? Essa caixa, ela me diz aonde que o mercado está lateralizado. Então, ele vem nesse valor de 153 e vai até aqui embaixo no valor de 140. Ele já está aqui há, deixa eu ver, são dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Está praticamente há um mês nesse intervalo. Então, se eu já comprei Bitcoin, eu já tenho mais da metade dos meus Bitcoins comprados. Eu vou colocar uma ordem aqui embaixo. Uma ordem de compra. Deixa eu só ver se liberar ali. Então, qual o melhor lugar para eu colocar uma ordem de compra? Dentro desse momento onde eles estão se repetindo. Nesse ponto aqui, ó, 142, que é onde ele retornou nesse lugar várias vezes. Então, ele tem a chance de voltar aqui. Então, se você quer comprar no valor mais baixo, aqui seria um bom ponto. Então, eu cliquei aqui nesse lugar. Deixa eu só ver ali. Aqui. Eu defini esse lugar. Cadê? Limite. E defino o valor que eu vou comprar. Deixa eu ver se ele me dá essa opção aqui. Ah, ótimo. Eu sei.
cliquei no botão compra, selecionei o que eu quero fazer, defini o valor aqui que ele tinha que a gente definiu aqui, na hora que eu clico aqui, ó, eu clico aqui no local onde eu quero definir a ordem, e ele pega e já traz para cá. E coloco agora a quantidade que eu quero comprar. Eu vou comprar R$10. A gente está fazendo compras, né, parciais. Quando eu dou a ordem de compra, ele me diz, você vai comprar quando ele chegar nesse valor. Essa quantidade de Bitcoin. Ótimo. Coloquei a ordem, essa ordem vai aparecer ali no meu gráfico. E da mesma forma, eu vou colocar uma ordem de venda para quando ele chegar naquele ponto ali, até pode ser um pouquinho mais em cima, quando ele chegar ali em cima, ó, 155, cadê? 153, eu vou colocar uma ordem de venda da mesma quantidade. Vamos ver a quantidade em bitcoins. Deixa eu ver, reais. Só apagar aqui e coloco aqui, tendo R$10. E quando eu fizer essa venda, ó. Então, no primeiro momento, é esse o exercício que vocês vão fazer durante a semana. Colocar ordens de compra e ordens de venda. E vão acompanhando o mercado. À medida que ele for realizando suas compras, você vai aumentando o seu capital. Deixa eu ver aqui. Foi claro? Vocês entenderam aí como é que a gente faz essa primeira operação? Tudo certo, gente? Eu entendi. Então, ótimo. Eu fiz uma revisão do que a gente fez até aqui. Qual que é o assunto que eu vou conversar com vocês hoje? Diferenças entre você operar dentro do Brasil e operar fora. Trabalhar com corretoras dentro, trabalhar com corretoras fora. André, mas eu ainda estou começando e eu ainda estou aprendendo na Bitnuvem. Não tem problema. Mas, à medida que tudo que você aprender na corretora aqui dentro, você vai poder usar lá fora. Eu sempre falo que importante no mundo de investimento é você diversificar. Então, se você opera aqui dentro, trabalhando em real, e opera lá fora, você pode estar trabalhando em dólar. Então, você já pode ter dois tipos de renda. Uma renda pelo seu resultado em real e uma renda pelo seu resultado em dólar. Então, a primeira vantagem de você operar lá fora é que você muda a moeda. Se vocês veem o histórico do dólar nos últimos 10 anos, o valor de compra do dólar aumentou pelo menos 5 vezes em relação ao valor de compra do real. Então, você, só de operar em dólar, você já fica protegido de uma forma da inflação, que acontece aqui no Brasil. Então, mesmo sem operar, só de você transferir lá para fora, você já muda a história. Então, eu vou mostrar para vocês algumas corretoras, né, que eu uso, e que, à medida que seu capital vai aumentando, você não vai deixar tudo em uma corretora só. O objetivo, no final provavelmente no final desses encontros, é vocês trabalharem em corretoras DeFi, que é uma corretora descentralizada. Eu digo o nível avançado. Que é o quê? Só para vocês entenderem por que eu estou nesse passo a passo aqui. A corretora DeFi é uma corretora onde você vira do banco. Você vira um banco. E você provê ao banco liquidez. Então, você coloca seu dinheiro numa corretora e você ganha taxa pelo seu dinheiro que está lá. Só que antes de chegar nesse nível, você tem que entender como é que funciona o mercado, estando do lado de cá. Então, a ideia no decorrer dessas conversas é que no final vocês virem banqueiros. Que é o quê? Você está do outro lado do jogo. Né? Nesses últimos anos, eu entrei nos dois lados. E foi quando eu, entendendo como funciona isso, né, do investimento que é necessário, eu me coloquei a necessidade de falar, caramba, qualquer pessoa pode ter acesso a esse mercado. O que impede ela de ter acesso a esse mercado é só conhecimento e medo. Então, estou procurando, dentro dessas nossas conversas, mostrar de maneira bem simples como isso é possível. Então, vocês vão ver no decorrer dos encontros a valorização e a mudança do Bitcoin, tanto para cima como para baixo,
Isso para mim não importa, porque o olhar que eu tenho é de longo prazo. E no mundo cripto são 5 anos. Então, eu estou colocando um dinheiro aqui que eu não vou precisar dele nos próximos 5 anos. Então, essa que é a questão. A construção da liberdade é isso. Todo mês, você define um valor para você colocar. Tá? Então, esse é o que, à medida que você vai conhecendo, você vai melhorando suas operações, vai aumentando a sua taxa de assertividade. Então, nesse primeiro momento aqui, a Bitnube é uma corretora bem simples. À medida que você vai em corretoras maiores, as páginas vão começando a ficar mais complexas. Mas não tem problema. É que nem aqui, todo mundo dirige, sabe dirigir? Quando você começou a dirigir para tirar sua carteira, amigo, para passar marcha, para olhar para o retrovisor, para olhar para trás, era aquele medo. Quando você tirou a carteira, você já era o AIS do volante? Não, você já conseguia ir para frente, para trás e estacionar. Então, hoje, para mim, tirar a carteira é você conseguir comprar ou vender. Pronto, você tirou sua carteira. Aí agora que começa a brincadeira. Então, eu estou procurando exemplos onde cada vez fique mais claro e mais simples isso que a gente está fazendo. Né? Vocês entenderem, para mim, esse mundo, como isso eu sou apaixonado por isso. Eu sou analista de sistema, minhas formações, analista de sistema, fiz matemática, fiz engenharia e fiz educação física. Né? Eu fiquei 10 anos no exército, a educação física tem que a ver. Mas eu gosto de números. Então, para mim, os números são muito simples, eles são muito claros. Então, eu busco, né, nesses nossos encontros, mostrar de uma maneira simples como é que você pode construir sua liberdade em espaço curto de tempo. Eu digo 10 anos, é muito pouco tempo para você construir sua liberdade. E essa primeira liberdade que a gente vai construir aqui é uma liberdade de escolha, que é o quê? Você tem uma renda que paga as suas contas. André, depois que eu alcançar isso, eu vou parar de trabalhar? Não, aí você vai trabalhar com o que você quiser, porque você já tem uma renda que paga as suas contas. Então, essa é a construção. Entenda que, normalmente, como é um projeto de 5 anos, os 3 primeiros anos, você acha que isso não funciona. Porque o crescimento, ele é muito pequeno no início. Por quê? A gente está fazendo a base. A minha ideia aqui era já estar ensinando vocês como é que opera em corretora DeFi. Só que, para você que ainda não tem nem a base, é a mesma coisa que você está recém tirando sua carteira e eu ir para o autódromo e falar assim, vou mandar a 200. O risco de você bater é muito grande. Por quê? Você acabou de tirar sua carteira. Então, é essa comparação que eu vejo hoje para o que a gente está construindo. Tá? Então, eu estou mudando a forma que a gente aprendeu, que era só 90% de estudo e 5% de prática, para dar um conteúdo pequeno, mas mais prático. E tempo para tirar dúvida. Só tem dúvida quem estuda. Então, a pessoa que está aqui 1 ou 2, você vai passar comigo 1 ano. Teve pessoas que passaram 1 ano comigo e falaram assim, André, eu coloquei R$100 lá e ele não valorizou. Eu falei, cara, você comprou alguma coisa? Ele, não. Não aconteceu nada. Né? Nem para cima, nem para baixo. Porque estava esperando o melhor momento. Mas, se você não definir um valor onde mensalmente você vai aportar, fica muito mais difícil. Tá? Então, e aí a gente vai conversando sobre isso, que é a parte de estratégias, né? Então, antes de eu mudar para corretoras fora do Brasil, só vou passar uma passada rápida aqui na Bitnube. Então, aqui ela me fala o valor do Bitcoin, que está atual. Deixa eu ir passando aqui. Ela me mostra o valor do Bitcoin, ela me mostra a variação das últimas 24 horas, 1%. Ela me mostra o volume de Bitcoins, que essa corretora operou hoje, 3 Bitcoins. O valor do Bitcoin em real, 30 mil dólares, em dólar, né? 30 mil dólares. O valor do dólar, que está hoje, é 5 dólares. E o valor do dólar comercial. Que aí, quando você vai comprar, é um valor, quando você vai vender, é outro valor. Então, é só para você entender quais são os informativos aqui. Depois disso, a gente tem essa nossa tela de compra e venda, e lá ele te mostra embaixo todas as ordens que você fez. Então, aqui, ó, olha as ordens que eu tenho abertas. Então, eu tenho uma ordem aberta aqui de venda, de compra, né, que é a verdinha. Se ele chegar a 43 mil, ele vai comprar. E se ele chegar a 53 mil, ele vai vender.
Então, é uma diferença de 10 mil reais. Então, toda vez que ele fizer essa oscilação, eu faço uma operação, ou de compra, ou de venda. Aí, à medida que vocês vão ficando mais confortáveis, vocês vão aumentando esses valores. Mas o interessante é, você durante a semana, se você sempre colocar uma ordem de compra nessa faixa entre 10 mil reais de diferença, isso praticamente todo dia ele faz essa oscilação. Então é legal. Quando ele não oscila 10 mil reais num dia, espere, porque na próxima semana ele deve fazer um grande movimento, que é o que ele está prestes a fazer nessa semana. Então, essa é uma corretora brasileira, tá? Existe várias. Agora, eu vou mostrar para vocês uma corretora fora do Brasil, né? Que a corretora é uma das maiores corretoras do mundo. Essa corretora aqui é a Binance. Alguém aqui já conhece, né? Já conhece a corretora, já ouviu falar, ou já tem conta nela? Então, Eu já ouvi falar. legal. A Binance praticamente uma das maiores corretoras de cripto do mundo. Diferente da Bitnuvem, que a gente opera com uma moeda, que é basicamente um Bitcoin, na Binance, eles operam com pelo menos 5 mil moedas diferentes. Uma moeda é como se fosse um projeto diferente. Cada moeda é um projeto diferente. É como se fosse uma empresa diferente. O Bitcoin, nesse mundo, ele é só a pontinha do iceberg. Eu falei já em outras aulas que hoje existem mais de 25 mil projetos diferentes. Então, na Binance não estão todos os projetos. E por isso que as pessoas, às vezes, operam em corretoras diferentes. E tem projetos que estão em corretora A ou corretora B. Mas o objetivo aqui não é isso. O objetivo aqui é, eu operando aqui, eu posso dolarizar meu patrimônio. Que eu posso transferir em real para cá. Na hora que eu transfiro esse real, eu compro em dólar. Então, eu vou só mostrar para vocês como é que seria essa operação. No meu caso, já vai estar tudo em dólar, mas eu vou tentar fazer aqui. BRL. Cadê? Vou colocar aqui o SDT. Aqui. Eu peguei dólar, que é o SDT, que é uma cripto pareada ao dólar, e real. O que ela me mostra aqui? Ó, ele vai trazer o gráfico. Ele está dando a diferença do dólar. O dólar está caindo nessa semana. Esses últimos dias, o dólar vem caindo. Então, tá bom para a gente comprar. Ele está no valor bem baixo. Comprar do dólar, aí eu começo a operar nesse mercado. Aí você fala assim, André, eu posso, tanto nessa corretora, comprar cripto em real? Pode. Qual que é a diferença? Comprando em real, a liquidez é menor. Como assim, André? O mercado cripto, ele opera na faixa de, deixa eu ver, 1 trilhão, né, de dólares por dia. Quando você está operando com real, a quantidade de gente comprando e vendendo com real é muito menor. Então, a diferença do preço de compra e venda, que é o spread, ela é maior. Então, é mais caro você operar nessa corretora comprando em cripto, comprando em real. Então, quando você transforma o seu dinheiro em dólar, isso te traz você conseguir taxas menores, né? A diferença de preço de compra e venda menor, e consegue também ter uma resposta de tudo que você está fazendo em uma moeda que é muito mais forte que o real. Então, olhando aqui nesse primeiro momento, você vai ver que ele tem muito mais opções. É como se fosse um carro com opcionais, né? Lá na Bitnuvem, você tem a opcional de quê? Comprar, vender e um gráfico. Aqui não. Ele te dá a opção de você comprar, vender, emprestar, alugar, te diz a média dos valores de compra, a média dos valores de venda,
gráficos mais completos, com muito mais indicadores. Só que, enquanto você está começando, você precisa de tudo isso. É isso que eu estou falando. À medida que vocês vão crescendo e evoluindo, é interessante a gente estar aqui. Né? Eu digo que até você estar operando com R$1.000 por dia, né, lá na Bitnuvem, ainda está tranquilo você operar lá. Mas depois que você tiver operando, comprando 1.000 e vendendo R$1.000 por dia, já é interessante você começar a operar uma corretora fora. Por que isso, André? Porque um dos pontos mais importantes quando você entra no mundo de investimento é você entender a regra. E esse ponto que eu vou falar para vocês é muito importante, de você saber a regra. No Brasil, quando você opera dentro do Brasil, você tem um limite para você operar. O valor hoje está em torno de R$25.000. Isso eles mudam todo ano. Se você opera fora do Brasil, o valor para você começar a pagar imposto é R$40.000. Mas como assim, André? Se todo dia você comprar R$1.000 e vender R$1.000, você está operando R$2.000 por dia. Se você fizer isso durante 10 dias, você está com 20 mil. Se você fez isso por 20 dias, você já está com 40 mil. Você já passou do valor mínimo e já vai ter que pagar imposto. Entendeu a importância? Então, enquanto você está pequeno e está começando, você não precisa se preocupar com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque meu pai, ele demorou um ano para entrar nesse mercado. Quando ele entendeu como funcionava, ele passava o dia todo comprando e vendendo. E aí, quando chegou no final do mês, que eu fui pegar o extrato, falei assim, pai, você vai ter que pagar imposto. Ele, como assim? Eu só fiquei comprando e vendendo R$1.000. Ele achava que ele tinha que comprar e vender R$20.000 na operação. Eu digo, isso foi culpa minha. Por isso que eu já estou explicando para vocês. Né? Você se empolga no processo. Não precisa nem de ser 1.000. Se você colocar 500, né, R$500, se você compra 500 e vende 500 por dia, como é um mercado que não fecha, em 30 dias, você operou 30 mil. Já estourou a banca. André, então esses 20.000 mensais? 25 mil. 25 mil mensais. R$25.000 de operações de compra e venda. Então, ele vai somar todas as suas compras, todas as suas vendas. Se passar de R$25.000, aí ele vai perguntar, teve lucro ou teve prejuízo? Se teve lucro, ele quer o imposto. A parte em cima do lucro. Em cima do lucro. Né? Se teve prejuízo, aí ele fala, o prejuízo é seu. Então, é assim que funciona. A regra é essa. Mas, a partir do momento que você começa a entender esse processo, então você fala, caramba, eu não preciso de correr o risco de pagar imposto aqui. Então, eu posso estar operando lá fora, que eu tenho uma margem de operar lá fora maior. Por quê? Porque quando você transfere seu dinheiro para outra divisa, o governo e a Receita Federal entendem que você está fazendo uma operação fora do Brasil. Então, o custo dessas operações são muito maiores. Essa legislação foi feita quando ainda não tinha cripto. Porque você vai conseguir, vocês vão entender, vocês conseguem fazer transferências entre países ao custo muito baixo. Que é isso que eu cripto. Por isso que a cripto é tão valiosa. Porque quem movimenta grandes valores e usa o sistema SWIFT, que é o sistema bancário que a gente conhece, ele paga uma porcentagem em cima do valor que ele transfere. Quando você vai para o mundo cripto, você está mandando como se fosse um e-mail. Então, você paga pelo e-mail. Se você está mandando R$10 ou 10 milhões, você paga o mesmo valor. Entenderam aí por que quando você entende esse mundo e precisa de mandar dinheiro para fora, isso é tão maravilhoso. Eu ouvi isso de estudantes, né, que eram pessoas que precisavam ficar mandando dinheiro para fora e receber dinheiro de fora, e ele achava as criptos como essa saída. Então, você tem um produto que ele tem uma utilidade, né, um motivo de existência. Deixa eu ver aqui o que mais. E aí aqui, deixa eu voltar para o BTC. Agora, deixa eu ver, BTC dólar. Aí eu vou mostrar para vocês algumas particularidades. Olha aqui. Vocês prestem atenção na diferença do valor de compra por valor de venda. Isso é uma facilidade quando você também está operando em dólar.
Ó, o melhor preço de compra está R$ 33.336,49. O melhor preço de venda está R$ 33.336,50. O spread, que é a diferença do melhor preço de compra para o melhor preço de venda, está em 1 centavo. Agora, vamos ver qual que está a diferença de preço para fazer isso aqui no Brasil. Então, agora eu vou abrir a Bitnube, né? Olha aqui, o melhor preço de compra é R$ 151.787. E o melhor preço de venda é R$ 52.128. A diferença do melhor preço de compra para o melhor preço de venda está em R$ 350. É a diferença em você comprar aqui no Brasil, porque o volume é muito menor. Então, só aqui, de você comprar e vender aqui, você já está pagando um spread de R$ 300. Para quem está operando com muito pouco, para quem está comprando R$ 10, isso não faz diferença. Não vale a pena você transferir lá para fora. Mas a partir do momento que você já chegar a $1.000, já vale a pena você transferir lá para fora. Então, isso aqui eu te dei um panorama de coisas que a gente pode... benefícios, né? Vantagens e desvantagens de você estar operando aqui dentro ou lá fora. Deixa eu ver do que eu tinha proposto passar para vocês hoje também. Estratégias foi de você fez uma entrada, então eu vou até abrir esse gráfico mais para vocês conseguirem entender essa estratégia. E aí eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Vocês entenderam aqui por que eu coloquei esse quadro, né? A gente está num gráfico de dias e eu defini quais são os locais onde ele vai, o melhor valor de venda e o valor mais baixo de compra. Definindo isso, eu estou com um gráfico de dias. Se eu quero estar mais próximo, eu coloco um gráfico de horas, onde eu vou ter... Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Aí fica mais fácil para vocês entenderem isso que a gente está fazendo. Olha aqui. Essa foi a variação desses últimos dias. Quando você coloca no gráfico de horas, você vê que tem uma hora que ele vai lá embaixo e faz uma compra, depois tem uma hora que ele vai lá em cima. Nesse ponto, né, vendo dessa forma, aí você pode escolher qual é o tempo que você vai operar. Se você fala assim, André, eu quero fazer ordens nesse intervalo de 1 hora, eu tenho 1 hora para ficar aqui olhando. Você pode diminuir o seu gráfico. Deixa eu só pegar aqui, apagar e fazer outro. Eu posso pegar, ó, só esse tempo gráfico aqui, ó. Eu peguei 4 horas. Então, durante esse tempo, eu posso fazer ordens aqui dentro desses 2 pontos. Então, poderia fazer mais uma compra aqui, ó, em 150.276. Ó, na hora que eu vim aqui e cliquei nesse ponto, já apareceu esse valor aqui. Aí eu só coloco, ó, como eu ainda tenho saldo lá, eu coloco R$10 que eu quero fazer outra compra. Ops, calma. Estava na venda. Tenha muito cuidado, porque senão você vai acabar vendendo. Então, eu tenho, se ele chegar no valor de 150, eu compro. Pronto. Aí vai aparecer uma ordem aqui nesse lugar onde eu coloquei. Ficou claro até aqui, gente? Esse panorama? Então, deixa eu agora suspender a nossa gravação. Cadê? Parar a gravação.